É aí então que nas origens do totalitarismo ela vai chegar ao conceito de mal radical, que é um conceito que ela retira de Kant e que na verdade ela vai mudar completamente para chamar de banalidade do mal quando ela começa a escrever sobre o Eichmann. É aí que a gente chega no ponto crucial desse conceito feroz, né, desse conceito brilhante traçado pela Hannah. Quando ela vê o Eichmann pela primeira vez. Ela fica completamente surpresa pela figura daquele homem, que era um dos principais oficiais do nazismo, responsável pelo transporte de milhares de judeus. Enfim, era um homem tratado como um completo monstro, um diabo, um demônio na Terra. E quando ela olha para aquele homem, um homem magro, um homem míope, um homem com a semblante de cansado, fraco, ela fica no mínimo surpresa, né? Chocada com essa visão do Eichmann, de um cara que ela esperava, né, de maneira clichê, ser completamente de outra maneira. A partir do momento que ela começa a assistir o julgamento, começa a ver as respostas completamente burocráticas do Eichmann, ela chega a uma conclusão na cabeça dela. O mal dentro do sistema totalitário não era um mal radical, não era um mal que tinha raiz. Na verdade, era um mal administrativo, porque as respostas que ele dá são completamente administrativas e ela fica completamente atônita com tudo aquilo. Então, é aí que o conceito para ela vai ganhar uma profundidade muito mais perigosa. Ela vai dizer que esse mal não era só administrativo, como a gente tem que passar, abrir os olhos para entender que a gente não está falando aqui de um mal religioso, né? Um mal que a gente, como a gente sabe, a tradição católica é ela que institui, basicamente, até os dias atuais, o conceito do que vem a ser o mal. Então, na nossa cabeça, a gente sempre pensa nesse mal maligno, nesse mal demoníaco e nesse mal profundo, nesse mal enraizado, como algo, enfim, como se fosse uma única espécie de mal que existe. Então, ela tá falando de um outro mal, que é bem pior do que esse, na verdade. É um mal que tá na superfície e que se espalha como fungo, justamente por estar na superfície. É aí, então, que a gente chega no conceito da banalidade desse mal. É um mal extremamente banalizado, justamente porque você comete crimes e coisas impensáveis, justamente por ser um mal banal. Você não tem nem consciência de que aquilo é um mal. Você está só a todo momento respondendo, cumprindo essas leis. E é esse o perigo, é essa a banalidade do mal. O Eichmann, na verdade, ela vai dizer, ele estava só cumprindo ordens. Ele não era um homem mau, um homem maligno. Muito pelo contrário, na verdade, ele era um bom moço, era um bom católico, né? Ele não tinha ódio aos judeus. Esse que é o interessante, é isso que é importante da gente pensar, que já não se tratava mais de um mero antissemitismo, já não se tratava mais disso, de um mero discurso de ódio, se tratava de uma coisa muito mais perigosa, muito mais séria, se tratava desse ser humano que está o tempo todo só respondendo, que está o tempo todo só abaixando a cabeça, fazendo o que é mandado e não está refletindo, né? Ele não está pensando. Ela vai dizer, o Eichmann, ele não era nenhum monstro, na verdade ele era um homem incapaz de pensar. E é o problema da ausência do pensar que vai interessar a Hannah, que vai alarmar ela, não só alarmá-la como é o que ela vai tentar fazer com a sociedade, né, com todo mundo através dos escritos dela, alarmar a gente para entender que mal específico é esse. Então, por que é tão importante que a gente compreenda o que foi essa espécie de mal, o que aconteceu no totalitarismo, porque, de certa forma, até hoje a gente está vivendo essas atmosferas totalitárias, porque, enfim, a Hannah vai dizer que o que aconteceu com Eichmann, que era um cara que, na verdade, era um dos oficiais lá, né, que, enfim, foi responsável pela morte de milhares de judeus, mas ele mesmo não matou nenhum judeu. Ele mesmo conta, né, se você assistiu os vídeos, né, do julgamento dele, como aquilo era totalmente administrativo e como era tudo fragmentado. Tinha uma lógica genial, né? Diabolicamente, de certa forma, genial, porque ninguém se sentia assassino dentro do sistema totalitário. Quando você começa, né, com as matanças, enfim, era com arma inicialmente, os soldados se sentiam mal, aquilo complicava o sistema. Quando você matava um judeu olhando para ele, né, quando você, enfim, atirava nele. E foi aí que então é inventado, né, essa espécie das câmaras de gás como um ato de misericórdia, né, porque é uma morte não sentida, uma morte quase não sabida. E isso como eu estava falando sobre o sistema fragmentado,
O próprio Eichmann vai falar, era responsável lá pelo transporte. Ele não via o processo até o final, assim como muitos soldados também não viam. Então, assim, tinha alguém para levar os judeus até, vamos supor, tinha alguém para ajudar, levar os judeus até a câmara de gás, aí outro, depois que o outro deixou lá, o outro vai fechar a porta, e aí um terceiro vai acionar a câmara de gás, um quarto vai recolher os corpos, e um outro, né, enfim, vai enterrar aqueles corpos. Então, esse sistema completamente fragmentado e terrível fazia com que os homens, ele tentava garantir com que esses homens que estavam trabalhando dentro desse sistema não parassem para pensar que na verdade eles eram assassinos. Então eles não se sentiam assassinos, eles estavam cumprindo leis dentro de um sistema completamente administrativo, servindo ao país deles. Então a gente fica, nossa, mas que chocante, como que isso pode acontecer? Exatamente por isso, pela falta do pensar. É o que está acontecendo no Brasil atualmente. A gente mata tanto todos os dias sem disparar uma bala, entende? É isso que a gente faz. O discurso de ódio, ele não é sempre, né, 100% das vezes agressivo. Na verdade, o discurso de ódio, ele pode estar aí na igreja, ele pode estar numa missa, ele pode estar nas igrejas evangélicas, ele pode estar em qualquer lugar. Ele está lá, ele está acontecendo. E o Eichmann, na verdade, era um homem comum, assim como muitos outros, né, cidadãos de bem que a gente vê aí nesse Brasil atual, que tá meramente falando ou meramente escrevendo alguma coisa na internet e acha que aquilo não vai afetar as pessoas de forma real, né, que aquilo não mata, mas discurso mata. E o totalitarismo provou isso, porque começou com um discurso até chegar nesse mal administrativo. Bem, a Hannah Arendt vai usar o conceito de Sócrates e Aristóteles para falar desse 2 em 1, né, dessa relação que você tem que ter primeiro consigo mesmo, para depois você ter uma relação com o mundo, com o político, com o outro. Então o Eichmann, assim como todos os outros da massa do totalitarismo, assim como as pessoas estão hoje em dia aqui no Brasil, muitas delas, elas não têm essa relação consigo mesmo. Nenhuma, na verdade, nenhuma. Você não pensa sobre as suas ações, você não pensa sobre quem é você no mundo. E a partir desse momento que você não tem nenhuma relação consigo mesmo, como você vai ter outra relação externa? Como você vai ter relação com o outro? O outro não é nada pra você. Se você não é nada pra você mesmo, o outro vai ser o quê? Mas vamos pensar aqui, né, nesse final de vídeo que é isso, vamos pensar nessa relação com a gente, pra gente pensar o quanto a inexistência dessa nossa relação conosco causa a inexistência do outro. E com isso, meu amigo, é impossível a gente ter um espaço do lugar do político, porque ser político ou a própria política significa ser plural, significa diversidade. Então, vamos refletir sobre isso. Esse foi o meu recado de hoje. Não importa se você não é de filosofia, não importa. Pensar é um ato crucial para a vida em convívio, para a vida plena, para a qualidade de vida. Pensar é essencial. Então é isso, esse é o fim do nosso vídeo de hoje. Desculpa aí ser tão séria, mas isso é um tema completamente importante. E é isso, gente. Se você achar que essa mensagem é importante, por favor, compartilha com seus amigos. Se inscreve aí no canal. É muito difícil fazer vídeo assim, é muito cansativo. É um tema muito pesado, mas eu tô aqui com todo o meu amor, sabe? Enfim, eu acho que é super importante. Obrigada por estarem aqui me assistindo e vejo vocês no próximo vídeo. Comenta aí, dá sua sugestão e até o próximo vídeo.